Boa noite. Tudo bem? Bem, Lei. Ou é a Val? Boa noite, Dana. Vamos aqui. Hoje vai sem música. O povo não quer que eu ouça minhas músicas. Juninho, boa noite. Lovato, boa noite. Buenas. Frio danado. Fernando entrou e logo vai sair. Boa noite, Fernando. Hoje não tem música. Ouçam sua música aí, põe sua música de preferência, que não vai ter nada. Por enquanto. Na última live eu tive um problema de direitos autorais sobre as músicas que estavam tocando e fui contactado pela a empresa queixante e, claro, né, resolvi tirar o vídeo do ar, né? Não tenha dúvida disso, né? E hoje vim fazer sem o áudio, né? A música, né? Mas estou vendo uma maneira de substituir isso. Vou pagar. Eu vi até um vídeo sobre isso, o Júnior, sobre pagar o royalties. Não é tão caro por ano, mas a maioria das músicas que eu gosto é americana, né? E os royalties só posso pagar nos Estados Unidos, né? E algumas músicas que eu posso pagar aqui, eu nem sei como que faz. Tem um monte de órgão responsável, CAD, sei lá mais o que. Então, na verdade, é muito confuso, muito complicado. Mesmo se eu quiser pagar, eu não sei bem como fazer isso. O Arthur cantar, aí sim, hein? Ficaria muito feliz, né? Vitória, boa noite. Cíntia, boa noite. Ah, você pode cantar hoje. Deixa eu aqui colocar. Então, a live de hoje. Deixa eu virar a carne do Arthur. A live de hoje eu vou dar continuidade, né, ao nosso desenho, Dr. Destino, né? Aí é melhor, hein? Boa noite, Jorge. E vamos começar explicando algumas coisinhas, né? Por exemplo, eu vou desenhar a máscara. E para desenhar a máscara, cabeça dele, né, no capuz, eu preciso desenhar o rosto inteiro, né? Saber mais ou menos como é que vai funcionar isso, né? Então eu defini que ele vai estar em 3/4, né? Mais ou menos. Eu vou tentar desenhar aqui. A iluminação, deixa eu ver. Se eu consigo mudar um pouco. Isso. Passo aqui eu vou fazer aqui só para vocês entenderem que na hora de fazer o desenho, mesmo com máscara, eu preciso saber como que é o rosto, né? Como que vai ser, como vai funcionar esse rosto, né? Então, da mesma forma que eu usei um oval para fazer a cabeça e depois colocar a máscara, eu poderia desenhar a máscara direto aqui, né? Mas eu quero mostrar para vocês que é importante que vocês saibam onde estão as coisas, né? Como que vocês vão demonstrar as coisas, né? O rosto que eu vou fazer é levemente inclinado para baixo.
né? Que seria a testa, que é a linha da orelha. E eu vou montar aqui mais ou menos para vocês entenderem. Aqui é a linha dos olhos, um pouco acima aqui a linha da sobrancelha. Isso nós já vimos, né? Estou até cansado de ver. Faço a estrutura da lateral da cabeça, a bochecha aqui, dos músculos do masseter, né? Como ele tem um rosto bem mais aquilônio, né? Bem forte, né? A gente vai fazer um queixo mais quadrado, né? Uma figura de queixo mais quadrado. E vamos começar a posicionar as partes que interessam. Se ela aqui, nessa linha aqui, passa o meu nariz, eu vou posicionar ele aqui. Certo? Ó, faço uma linha como se fosse um triângulo, né? E faço uma oval na base desse triângulo aqui, onde eu posso ter a estrutura, né? Que está levemente para baixo. Ele tem um nariz um pouco europeu, né? Que é um pouco mais saltado, né? Para frente, né? As sobrancelhas eu vou fazer arqueadas, né? Um pouco perto do olho, né? Porque ele vai ter um semblante fechado, né? Mais ou menos assim. E na lateral aqui do olho, mais na lateral aqui, eu vou posicionar lateral do nariz, desculpa. O olho. Vou fazer ele entreaberto, porque eu imagino que como ele está... O nariz é igual o seu, sim, Cíntia. Muita gente tem esse nariz, na verdade, né? Quer dizer, quem não operou, né? Brincadeira. E na linha eu posso colocar já o olhar, né? O olho aqui, a íris e só a marcação geral, né? Porque depois tem que desenhar a máscara por cima, então não posso exagerar nos traços. Para saber mais ou menos onde encontro as marcas, né? Muito disso que eu estou fazendo não vai aparecer no final, no projeto final. Mas eu preciso saber como isso vai ficar para eu desenhar depois no rosto do meu personagem, porque eu preciso saber como que funciona o queixo, né? Como que trabalha a boca aqui. Esse personagem, ele tem um rosto deformado, né? Eu não lembro se foi alguma queimadura mágica ou científica, eu não lembro, porque ele é cientista e mago, né? Só sei que ele tem um rosto todo deformado, né? Vou colocar aqui um rosto mais sisudo, né? Não preciso colocar todos os detalhes. Só para ter noção de como que é o personagem. Então ele é todo deformado, não tem nenhum nariz direito e nem a boca aparece muito bem. Tanto é que ele quase não anda, não aparece sem máscara, né? Vou colocar uma orelha aqui, meio genérica. Só para ter uma noção do que nós vamos fazer. Isso aqui, gente, é só para você fazer o exercício, para você quando for fazer toda a máscara por cima, eu vou saber onde eu preciso colocar a máscara, onde vai as coisas, os detalhes, entendeu? Então eu tenho um rosto, então se eu desenhar direto, muitas vezes a máscara vai ficar meio como se fosse
deslocada, ou colada, montada, entendeu? Então é ideal que você tenha essa ideia de fazer uma base. Não precisa fazer todos os detalhes, claro. Eu tô colocando os detalhes porque para ser mais didático para vocês, né? Mas não é necessário. Então vou começar a desenhar aqui a máscara. Essa máscara é muito genérica. Da última vez eu coloquei um tipo, e tem vários tipos. Tem a máscara do filme, Bárbara, boa noite. Tem a máscara do desenho animado, tem. Então depende do artista, do momento, a máscara vai mudar um pouco, né? Mas sempre com essa tendência a parecer que o personagem está com raiva, né? Tá nervoso, tá irado, né? Porque ele é um tirano, né? Na Lativéria, né? Tampa aqui, ó. Tudo vai desaparecer. Vou fazer aqui a parte do para proteger aqui a área. Metal saindo, né? Subindo aqui. Não precisa, como eu já falei, né? Fazer a máscara igual a minha, né? Essa máscara, ela é tão genérica, né? Que ela não precisa se encaixar em padrão nenhum, né? Mesmo porque eu imagino que ela é baseada em outras máscaras, né? Já usadas, né? Então, tem certas coisas aqui que eu vou até perder o processo, não tem problema, né? Sempre tem a... Então, esse exercício aqui é para eu entender como a máscara vai ser posta em cima do resultado final aqui, né? Inclusive, eu vou colocar o capuz da capa por cima também, né? Ai, merda. E basicamente é isso. Agora eu vou fazer o capuz, né? Por cima da estrutura. Boa noite, Edna. Boa noite, Fabi. Ah, essa orelha aqui, ela nem vai mais existir no final das contas, né? Porque já vou trabalhar com tecido, né? Por cima de tudo, né? Marcando aqui, pode ter algumas nuances aqui. Eu quis demonstrar desse jeito para vocês, para não ficar dúvida, né, do que exatamente eu tenho que fazer para ter todos as partes do desenho, né?
Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Isso aqui é para complementar a última aula que eu tava dando todas as especificações, né? Hellboy é da hora, vou fazer sim o Hellboy. Me pediram na última live também um Monstro do Pântano, né? Então eu vou ficar entre esses dois sim, Val. Hellboy é da hora. Hellboy é o Darth Vader. Então, é que vai ficar muito próximo desse aqui, né? Mas pode ser, eu gosto também do Darth Vader pra caramba. Aí, agora, eu vou começar a preencher o desenho, o rascunho que eu tinha mostrado pra vocês, né? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma aproximada aqui pra vocês entenderem como funciona. Pego todas as referências que eu fiz na última live. Ó, que eu fiz hoje, né? Fiz aquele desenho do rosto. Tá vendo? Eu fiz esse. Na última aula eu fiz esse rascunho também, para vocês entenderem. O rascunho do braço. Mais especificação do rosto. Posição de cabeça para eu ver qual que fica melhor, né? A outra mão, posição de mão. E toda essa referência eu vou usar agora. Então tem outro rascunho. Aí eu odeio spawn, Nana. Aí o negócio que eu não gosto é spawn. E também nós fizemos o estudo da vestimenta, né? Da capa, né? Do capuz, né? Para entender como funciona, como vai cair no corpo dele, né? Para ter uma ideia, né? E algumas poses aqui que eu mais ou menos posso seguir aqui um pouquinho, mudar um pouquinho ali, né? Para mudar a estrutura. E é isso. Vamos a partir dessas informações começar a rabiscar. Então vou pegar a lapiseira, né? E vou começar a trabalhar no layout. Você vê que tá tudo riscado aí, não tem problema. Eu posso passar um limpa-tipo também e que ajuda para diminuir um pouco a intensidade do grafite, né? Então eu passo aqui, ó. O ideal é que você passe o limpa-tipo primeiro, girando assim, né? Como fosse uma... Que eu vou tirar um pouco da intensidade do grafite que eu fiz de base, pra não confundir tanto, né? Com os traços que eu já fiz, né? Às vezes, como eu rabisco muito, acaba que o desenho fica um pouco poluído, né? Mas é isso aí. Eu vou aqui começar a fazer o layout do que eu acho que vai ser aqui e trabalhar as ideias, né? Pior que só um minutinho que eu vou trocar grafite aqui da minha lapiseira, que acabou. Daqui a pouco eu vou trocar, então. Faço a base, faço toda a estrutura e vou marcando já, né? No que eu preciso desenhar, né? Essas linhas aqui eu vou usar de fundo para poder fazer a arte final depois, né? Primeiro eu risco, né? Uma base para fazer e depois já vou desenhando realmente, né? Fazer as linhas definitivas do que eu acho que vai ser o suficiente para fazer a arte final depois, né? Quando
nós vamos desenhar comics, né? Por exemplo, personagem de para uma história, para algum estúdio, né? Pode ser para Marvel, para estúdio que for. A gente tem que definir bem como a gente quer que esse desenho apareça, né? Então, é bom definir legal, não pode carregar muito, né? Porque depois acaba sobrecarregando demais o estilo, né? E depois para fazer a arte final, tomar cuidado, né? Para na hora de apagar não danificar o desenho, né? Então, para fazer a arte final, o ideal é uma lapiseira, pode ser 0,5, 0,3, né? Eu prefiro usar a 0,3. Porque acaba que os traços são mais finos, né? E depende do grafite que você usar. Ele pode ser um tom HB, né? Ou 3B. Então você pode escolher o tipo de grafite que você vai usar. Mais mole, ou mais macio, né? Ou mais duro, né? O grafite médio é o mais interessante, né? Que é o HB, né? Mas fica muito a critério do desenhista, né? Tem artistas que desenham com lápis mesmo, né? Eu, quando tô desenhando, até eu prefiro o lápis, né? Mas o hábito de desenhar com a lapiseira ajuda também a criar uma pressão mais adequada no grafite, né? Porque a lapiseira 03 e o grafite sendo macio, ele quebra muito fácil, né? Tá acontecendo até aqui. Mas aqui é que acabou a mina mesmo. Daqui a pouco eu vou trocar. Então, o que acontece? Você acaba acostumando a sua mão a uma pressão leve. Isso ajuda no processo final, né? Para que você não tenha um traço muito carregado, né? E na hora de fazer a finalização com o nanquim, ou na hora de retirar o excesso de lápis com a borracha, não fique marcado, né? Então muitas vezes nós mesmos estamos desenhando e o nosso traço fica muito marcado. Por quê? Porque a gente acaba forçando muito a mão, né? Pra fazer um traço mais firme e tal, né? Que é importante, né? Na hora do desenho. Mas, ao mesmo tempo, isso provoca uma pressão que danifica o papel. Para quem está trabalhando, querendo buscar um mercado de comics, né? É importante que o trabalho seja muito bem acabado, né? E muito bem limpo também, né? E quanto mais você conseguir evitar riscar o papel, melhor vai ser pro editor, né? Tá olhando, observando sua arte, né? Muitas vezes o artista ele vai trabalhar só com lápis, né? Larissa, boa noite. Então é interessante que ele mantenha um traço relativamente leve, né? Mas não tão leve a ponto de não aparecer, né? Então tem que ser leve, mas tem que aparecer também. Então vou criando aqui as camadas do que eu acho que é a máscara aqui. É um processo
um pouco demorado, mas acaba que cria um acabamento muito interessante, né? Victor Van Doom, isso mesmo. Vou criando a simetria aqui do rosto e ao mesmo tempo eu vou deixando espaço para colocar algumas interferências mais para frente. Essa live acaba sendo um pouquinho mais tediosa porque não tem música, né? Só tem minha voz, né? Mas é interessante que possamos fazer o estudo com muito cuidado, né? Para determinar as áreas que eu vou colocar sombra, né? Luz, tal. As achuras. Mais ou menos eu coloquei alguma coisa que eu acho que vai ser a parte escura dentro do meu capuz. Posso criar você queria pegar a mulher invisível em qual sentido, Juninho? Na hora de fazer a arte final, eu posso deixar as áreas assim com achuras básicas, né? Depois eu escolho a achura que eu vou trabalhar. Ou eu posso determinar uma área, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou colocar um exemplo. Aqui é um exemplo. Imagine que esse oval aqui, esse elipse vai ser preta, toda preta, chapada. Então eu ponho aqui dentro X. Então vai ter áreas. É muito usado isso aí no desenho de comics, né? Então, de vez de você carregar tanto no detalhe, você só faz um X. Bom, depois que você marcou aqui, vamos partir pro ornamento da família dele, vai dar. Eu, eu não tô colocando música nenhuma, vou colocar músicas de uns grupos que eu tenho contato, que eles vão fazer alguns solos pra mim, e aí não vai ter problema nenhum. Vou escolher mais ou menos o estilo de música que eu tenho interesse, lógico, né? Depois vou pedir pra eles criarem um solo, né? Tem uns amigos compositores e outros amigos que tem banda. Tanto é que tem um que é até de, se eu não me engano, até de Poá, né? Eu vou dar uma pesquisada se eles podem me oferecer uma música, um riff, né? Mais próximo do que eu gosto de ouvir, né? Pra ver se eu consigo colocar uma música pra você, né? Porque te falando, né? Eu já tenho
esse problema de timidez. Aí sem a música de fundo fica pior. Então eu vou aplicando alguns detalhes no... Boa noite, Gustavo. Boa noite, Verônica. Atrasado não, começou há pouco. E eu vou aplicando os detalhes conforme as referências que eu já criei ou que eu tenho de foto. E vou montando aqui o meu Doutor Destino. Não é Doutor Estranho, Doutor Destino. Não é Senhor Destino, é Doutor Destino. Isso aqui é da Marvel. Boa noite, Marta. Então tem alguns detalhes que eu tenho que tomar cuidado. Por exemplo, eu vou fazer uma corrente ou um detalhe muito pequeno que quando reduzido, né, eu tenho que pensar que isso tudo vai ser reduzido, né? Então eu preciso me ater a esse detalhe, porque se eu não presto atenção, eu faço muita informação e isso vai desaparecer no processo da gráfica, né? Processo de impressão, né? Então não adianta eu ficar aqui preciosista, colocando 1000 detalhes, né? Sendo que esse desenho vai ser reduzido no processo de gráfica, de impressão, né? Se for, por exemplo, um trabalho para terceiros, né? Que não tem um vínculo com a gráfica ou com a editora, tudo bem, né? Você pode fazer o desenho com todos os detalhes, porque vai ser uma ilustração, um quadro, né? Mas fora isso, é importante que você não coloque muita informação. Você está trabalhando com um processo de arte gráfica. Então, não é para ser realista, nem hiperrealista. Nem mesmo os profissionais mais preciosistas são tão realistas a ponto de carregar uma imagem preciosista que não vai ser útil, né, no processo gráfico, né? Então, eu tenho que ter um estilo interessante, né, para se trabalhar no mercado, mas eu também preciso entender que o meu desenho tem que se enquadrar nos processos gráficos. Não adianta lá eu desenhar, fazer hiperrealismo, o bambambam lá dos pontilhismos ou da Axúria, se isso não vai servir para a indústria, entendeu? Então, para aqueles que gostam e querem trabalhar nessa área, principalmente aqueles que trabalham com digital, né? Sabem que o digital, ele ajuda muito no processo de criação. Mas, se ele for fazer muita coisa mesmo, ele só vai estar desperdiçando o tempo dele, né? Coisa que no mercado, principalmente de quadrinho, tempo é mais do que dinheiro, né? Todo mundo sabe que os processos de publicação de quadrinhos, né, tem prazos e prazos rigorosíssimos, né? Então, opa, deixa eu arrumar aqui, coloquei a fita. Então muita gente às vezes quer sobrecarregar o projeto, e isso acaba perdendo muito tempo, né? Porque o ideal é que você só coloque o suficiente.
mas lógico mostrando suas capacidades, né? Então, às vezes, você vai ter que simplificar um pouco o seu estilo, né? Para ajudar no processo de identificação da produção gráfica, né? Eu estou buscando aqui as linhas de costura, né? Da roupa dele. A parte do... Tá vendo que as linhas, as curvas que eu uso na parte do... Algumas achuras básicas para dar o volume do peitoral que eu tenho aqui por baixo, né? E algumas vezes a gente acaba exagerando, né, no processo de informação e o desenho fica mais confuso do que bonito. Isso tudo no processo de desenho também ajuda, né? Conforme você vai trabalhando com o tempo, né? Você vai determinando as informações que você carrega no seu desenho. Isso vai ajudando os outros profissionais também que vão trabalhar com você. Que você pode ser o desenhista, mas vão ter os outros profissionais, né? O colorista, o arte finalista, né? Então isso é importante que você faça a sua parte para favorecer também os outros profissionais, né? Então se eu deixo alguma linha mais rebuscada, vai acabar que o arte finalista vai passar por cima disso e não vai se perceber nenhum detalhe, né? Então é importante que você faça um trabalho razoável para que na hora do cara fazer a arte final, aqui quem vai fazer aqui sou eu, né? Mas no processo, quando quem for trabalhar, né, com a indústria americana vai pegar uma página teste e às vezes é só para desenho. Então não adianta você forçar tanto no desenho, sendo que o seu desenho vai passar por uma arte final e muito do que você usou vai desaparecer. Então é um processo de economizar, né? Não adianta você exagerar nos traços. Boa noite, se o artista que vai fazer a sua arte final vai tampar tudo aquilo com nanquim ou vai simplificar ao máximo, né? Que vai acontecer também. É uma coisa que pode acontecer, não, vai acontecer. Normalmente o arte finalista ele vai fazer de uma maneira para facilitar todo o processo de impressão, de processo gráfico, né? Então, muitos traços aqui vão desaparecer e ser substituído por poucas informações, né? E nesse processo, muitos dos detalhes que você lutou lá, se matou para fazer, vão desaparecer totalmente. Que eu estou criando uma textura para armadura. Já vi um monte de informação e acaba que você vai tentando buscar a sua... Boa noite, Daniel. A sua própria armadura, né? Não é porque você ficar também preso num estilo ou num design de um outro desenhista, né? Então, o ideal é você... É lógico, se você quiser fazer uma coisa bem específica, né? É um pedido, é uma regra, né? Você vai lá e faça o que
o seu contratante está pedindo, né? Mas se você for livre para poder escolher, tente criar o seu próprio estilo, tirar suas próprias conclusões, né? E definições de como vai ser o seu personagem, né? Como eu já falei, né? O Vitor Von Doom, Doutor Destino. Tudo bem, Calife? Esse grafite que eu estou usando aqui, ô Larissa, é um 03 HB. Que é um pouco mais duro, né? Mas tem, na hora de você comprar, você pode escolher um mais mole, um mais macio ou um mais duro ainda, né? Se você conseguir encontrar nas lojas, né? Não tá muito fácil de encontrar as coisas por causa do problema da doença do Covid. E ao mesmo tempo não é um tipo de material que tem uma saída muito forte no mercado das papelarias, né? Então é uma mistura aqui de você tentar achar um material adequado num ambiente que não vende, né? Que é um mercado comum, né? Porque normalmente a maioria das pessoas vão usar a lapiseira 05, 07, né? Então são as lapiseiras que mais saem no mercado e por conseguinte o grafite também 03 é mais difícil de achar. Mas não quer dizer que a gente não possa usar essas outras minas, né? Chama de minas. Sempre, Calife. Vamos marcar um esquema, Calife. Quando tiver tudo mais tranquilo aí, ó. Marcar um esquema aí. Jogar algum RPG. Ou beber um goró. Ou jogar alguma coisa bebendo goró. Ou só conversar mesmo, né? Saudade da nossos esquemas aí, viu? O grafite ainda tá dando aqui pra fazer, então vamos fazer. Quando ele começar a pedir arrego, eu vou ter que trocar, tá bom? Interessante, se você for fazer a arte final do seu desenho, da sua ilustração, você pode simplificar ao máximo, né, o seu desenho também, né? Não precisa carregar muita informação, porque você já é o próprio arte finalista, né? Então não tem sentido você exagerar demais se você pode tá poupando o tempo, né, da produção, só definindo a base do seu desenho, né? Mas aqui no caso eu vou fazer um trabalho mediano para não carregar muito e também ajudar vocês a entenderem como que é o processo, né, de desenvolvimento, né, da criação do desenho, né? Eu já estava falando para vocês, né, anteriormente, né, como que eu defino, né, a decupagem, né, de tudo, né? Então estabeleço, ó, eu tenho o dedo aqui, ó, ele tá aqui, ó. Eu vou desenhar um cubo aqui, mas não quer dizer que eu não tenho que desenhar ele todo, né? Então eu desenho bem fraco aqui.
As partes que vão aparecer por fora eu determino mais. E defino o que tiver. Depois eu vou criar o efeito aqui isométrico aqui do cubo cósmico. Sempre falo cubo mágico. Processo aqui o perspectiva cavaleira aqui ajuda muito, porque fica mais fácil, né, de determinar aqui essa posição nesse ângulo aqui. No caso aqui desse ângulo, né? Ele é meio transparente e ele tem um... Boa noite, Cris. Tudo bem, Cris? Ele tem uns efeitos aqui como se fosse outro cubo dentro e ao mesmo tempo na Marvel, né, ele é representado pelos glóbulos kirbianos. Os glóbulos kirbianos ou as bolhas kirbianas são pequenas bolinhas pretas que o Jack Kirby, né, que é um dos maiores desenhistas e criadores da Marvel e da DC, usava nos seus desenhos para criar um aspecto mais cósmico, né, de energia, de poder, né, e de espaço também, né? E como o Dr. Destino, ele também é um mago, né? Eu vou colocar uns efeitos aqui meio fumaça, meio energia, meio estática, para determinar que ele está carregando um objeto de poder, né? Depois, na hora de fazer os efeitos com a arte final, eu defino melhor o que eu vou fazer aqui. Mas vai ter um pouco disso, né? Para determinar o desenho. Deixa eu virar um pouquinho para vocês entenderem melhor. Então aqui eu fiz tipo como se fosse uma energia saindo, né? Mas vai ser, eu não defini ainda se vai ser meio raio, meio estático. Então, Daniel, é assim, às vezes você pode simplificar, né? Não precisa colocar tantos detalhes, né? Mas se você achar por bem que o desenho precisa dessa informação, é bom colocar, né? Alguma coisa mais... Ó, ele é meio transparente, então vou passar o resto da manopla aqui por trás. Aí depois, na arte final, eu vou definir se isso é importante aparecer. Debaixo da roupa dele, da armadura dele, tem uma cota de malha. Então, podemos fazer um efeito meio como fosse um telhado, né? Para definir cota de malha, como fosse uma escama de peixe, né? Uma coisa assim. E a gente pode fazer isso aqui depois também na hora de fazer a arte final. Quando eu estiver fazendo a arte final, eu posso fazer isso ou posso só dar uns efeitos, né? Para destacar essa informação. Algumas áreas escuras aqui que eu vou fazer. Só que eu não posso carregar muito de informação, porque depois vou vir aqui colorir com aquarela, né? Então tem que tomar cuidado também para não sobrecarregar o desenho com tanta informação, né? Nossa, já é 51, gente. Então vamos fazer o seguinte, enquanto nós estamos conversando, vamos definir aqui mais alguns detalhes, né? De roupa, tal, e de cinto. Aí depois eu vou terminar isso, né? E na próxima live vou trazer já pronto o desenho. Deu para entender como que é o trabalho aqui, né, de desenho. Muitas dessas coisas aqui a gente vai criando, né? Vai desenvolvendo e tal.
junto com a referência. Eu já peguei lá uma referência no Pinterest, já dei uma estudada, já rabisquei em outro lugar, já busquei informação de como que era um coldre de uma arma que é alemã. Então, como que ela se parece, como que ela tem que parecer, como que são os efeitos que eu vou dar para determinar o formato, entendeu? Mas sem a pesquisa, fatalmente o nosso desenho vai ficar um pouco devendo, né? Devendo informação. Então, o ideal é que você pesquise bem, busque toda a informação que você precisa e depois você passe para o papel tudo que você precisar. As áreas que o couro tem um brilho, eu vou definir mais ou menos. Essa área vai ser mais clara aqui no processo de arte final. É referência B, que eu falo mesmo. Tem gente que não gosta muito de referência, né? Então eu respeito também, mas tá perdendo tempo, né? Principalmente para quem quer trabalhar com comics, né? O tempo é importante, né? Ó, fiz o risco aqui, corrigi a posição da fivela que eu achei que poderia ser mais pro lado. Joguei aqui, ó. Coloquei, coloco de maneira bem leve para não atrapalhar. E vamos desenhar. Sem se preocupar tanto, gente, com hiperrealismo. Aqui é um desenho para fazer um... Pode estar no meio de uma página, pode ser uma capa, mas ela não requer... É piadinha interna mesmo. Não requer tanta informação visual, né? Na hora de fazer a arte final, eu faço os acabamentos aqui para definir melhor a estrutura, né? Fazer uns efeitos aqui. Na hora da arte final, isso aqui meio que desaparece e eu vou criar uma coisa ou outra aqui para dar o formato. Ah, obrigado aí, tá vendo? Importante ter amigos. A Warner definitivamente não é, né? Crencando por causa de umas musiquinhas do Iron Maiden. Não pode, né? Marcando bem aqui as linhas, buscando as referências que a gente já usou nesse lado, né? Para tentar buscar aqui uma simetria, proporção.
Sim, tô desenhando direto no papel com a gramatura para poder atender os quesitos de nanquim e de aquarela, né? Então é um papel 140 gramas, mas até 120 aguenta nanquim bem. Não aguenta tanto aquarela, mas esse tipo de aquarela aqui que é só para meio que colorização de comics, ele aguenta bem. Uma aquarela um pouco mais rebuscada, buscando uma natureza, né, uma coisa assim, ele não aguenta, né? Na verdade, ele não vai aguentar. Mas para esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui, é mais que suficiente. Alguém pode me informar o horário? Eu tenho uns 2 minutos ainda. E dá pra fazer uma coisa ou outra aqui, mas não muita coisa, né? Isso, tá acabando já o tempo. Então é isso, pessoal. Eu vou terminar aqui a estrutura geral dele. E depois, na próxima live, que vai ser na terça, se tudo der certo, eu vou trazer ele já meio que quase acabadinho, né? Todo o processo aqui de desenho mais ou menos determinado. Vou limpar um pouco. Renata, boa noite. Robson, boa noite. E aí eu vou começar a fazer a arte final na próxima aula, né? Então eu vou fazer todo o processo aqui de achura, determinar aqui os volumes do tecido, né? De onde sai, para onde vai. Definir direitinho a posição das pernas, fazer um cenário básico aqui, colocar alguma coisa, que ele mora num castelo, né? E aí depois de terminar a arte final, eu vou colorir, para dar uma noção básica de colorização nesse estilo aqui que é o comics, né? Que é diferente dos outros. Aí quando eu terminar esse trabalho aqui, acho que eu já falei, né? Eu vou começar a fazer uns retratos em aquarela aqui para quem tiver interesse de estar assistindo, né? Eu vou fazer esses retratos. Aí na arte final aqui eu vou dar minhas carregadas aqui nos estilos, né? Buscar um pouco de informação aqui para ficar mais bonitinho, né? Até que o grafite aqui funcionou. Aí quando eu for fazer a arte final, vocês vão perceber que muito das coisas que eu fiz aqui eu não vou usar, mas coisas a mais que eu vou colocar na arte final. Então é uma mescla, né? De coisa que eu faço agora e de coisa que eu vou fazer na próxima live com a arte final. Por exemplo, algumas coisas aqui, ó, que é a iluminação, eu não vou fazer, que eu vou fazer tudo no pincel, né? Não tem para que eu riscar algumas coisas para dar o efeito do metal, essas coisas eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui se eu vou fazer a arte final, né? Tá bom? Então acho que é isso, pessoal. Primeira atividade aqui não deu tempo de terminar aqui, mas eu vou terminar. Terça-feira eu continuo, vou fazer a arte final. Talvez eu vou usar pincel para vocês ver como que dá para trabalhar com pincel, não precisa trabalhar com caneta toda hora, né? E é isso, não teve som, não teve música, mas mesmo assim foi legal, foi divertido. Próxima aula acho que vai ter